Oi galera, eu me chamo Luana e hoje a gente vai começar uma nova série aqui no canal de vídeos sobre sociologia e a sua relação com a pandemia do coronavírus. A sociologia, ela surge num contexto de primeira revolução industrial, quando a sociedade ela sofreu profundas transformações e também pelas correntes acadêmicas daquele período em que a ciência estava sim ganhando muita força. Alguns sociólogos, que são considerados os primeiros sociólogos, a gente pode aqui falar do Durkheim e do Comte, eles pensaram em um método científico baseado no método das ciências da natureza, só que dessa vez para estudar a sociedade. O Comte, ele não é assim tão considerado como um dos maiores sociólogos, porque ele tinha ali alguns erros de raciocínio e principalmente muito eurocentrismo na fala dele, de pensar que todas as sociedades passariam pelos mesmos estágios de desenvolvimento da França e que a Europa era o referencial de desenvolvimento do mundo. Já o Durkheim, ele traz muitas análises interessantes e conceitos muito importantes para a gente conseguir entender a sociedade, mesmo hoje, muitos e muitos anos depois da primeira Revolução Industrial. O Durkheim ele não vai ser o único a trazer essa análise metodológica da sociedade. Nós vamos ter vários outros sociólogos muito importantes para se perceber as forças sociais que atuam em cima de nós, meros indivíduos, e analisar as opressões e a forma como a sociedade é construída. Nós podemos citar entre esses sociólogos clássicos, por exemplo, Karl Marx, que ele vai ser um dos maiores acadêmicos da história, estudado não só na sociologia, mas também na filosofia, na economia, enfim, em várias áreas de conhecimento. Nós também vamos ter o Weber, que vai ter um olhar um pouco em cima da racionalidade, da religião, algo muito necessário e importante de ser estudado. Esses três citados, eles são considerados os três porquinhos da sociologia, a tríade, mas eles não são os únicos, muito pelo contrário. A gente tem aí uma enorme vastidão de sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, ou seja, profissionais das áreas das ciências sociais que foram muito importantes para que a gente conseguisse olhar a sociedade hoje e perceber certas questões que antes acabavam passando despercebidas. Tá, Luana, mas o que esses caras todos, o que a sociologia tem a ver com a pandemia? A sociologia, ela estuda a sociedade, mas principalmente quais são os fenômenos que existem nessa sociedade, quais são as dinâmicas sociais. E cá entre nós, a gente pode dizer que a pandemia intensificou muitas coisas e tornou mais claras algumas características não tão legais da nossa sociedade. Isso é algo comum em momentos de crises sociais, é uma grande característica. E existem inclusive sociólogos como Durkheim que se dedicam muito a entender esses momentos de crise e como que eles se dão na sociedade. Mas será que o coronavírus está realmente sendo culpado por uma crise social? Covid-19 é um vírus que se alastrou muito rapidamente pelo mundo inteiro, desafiando cientistas, médicos e poder público a entender como lidar com esse grande problema de saúde pública. Mas ele não foi só um problema isolado de saúde pública. Óbvio que ele teve consequências para as nossas vidas e gerou uma crise humanitária mundial que trouxe problemas sociais, econômicos e políticos. E no Brasil isso não foi muito diferente. Nós chegamos hoje, na data que eu estou publicando esse vídeo, a mais de 3 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus no Brasil e 100 mil mortos. Os impactos disso na sociedade são gigantescos. Nós tivemos um aumento de 26% no desemprego só nos últimos 2 meses, de maio e junho. Mas essa pandemia aqui no Brasil ela não está afetando todo mundo de forma igual. Não é uma crise que estamos todos no mesmo barco. Muito pelo contrário. Aqui no Brasil, as pesquisas já saíram e tenho certeza que se você está vendo esse vídeo no futuro, já vão ter muitas e muitas outras pesquisas sobre o assunto, mostram que ser negro e pobre no Brasil é outro fator de risco, além de doenças crônicas e idade.
Por que eu tô falando isso? Eu vou citar só uma pesquisa feita em conjunto por vários institutos de pesquisa do Brasil que mostraram que em bairros periféricos da cidade de São Paulo, o coronavírus conseguiu proliferar até 2,5 vezes mais do que em bairros mais ricos. E quando a gente pega para analisar o número de pessoas contaminadas, entre os brancos, esse número é de 7,9%. Mas entre pessoas negras, esse número é de 19,7%. Todos esses dados e as referências de onde eu peguei essas pesquisas vão estar aqui na descrição. Fontes confiáveis são muito importantes, tá, galera? E esse contexto de desemprego, de maior mortalidade de pessoas pobres, um contexto de um aumento grande na violência contra a mulher, por exemplo, ou a maior interação digital, enquanto que o isolamento social ainda é necessário. Como as relações de trabalho têm se dado durante a pandemia? Será que todo mundo está fazendo home office? Quem não está fazendo home office recebe os devidos cuidados durante a pandemia para a prevenção do coronavírus? Todas essas perguntas, essas questões são objetos de pesquisa das ciências humanas. E é por isso que as ciências humanas são tão importantes, sim, para a nossa sociedade, porque problemas sociais podem ser tão incômodos e gerar tanto transtorno quanto um vírus. Nessa série de vídeos que a gente vai começar aqui no canal, eu estou me propondo a fazer alguns vídeos introdutórios a conceitos clássicos da sociologia e como que a gente pode observá-los durante a pandemia do coronavírus. Que é muito legal da gente parar e pensar que esses autores clássicos, eles escreveram suas obras há muitos e muitos anos atrás, em outros contextos históricos, mas isso não faz com que os seus conceitos e o seu método sociológico deixem de ser aplicados na sociedade atual. A sociologia, ela nos proporciona essa capacidade de olhar a sociedade com outros olhos e começar a ter um olhar um pouco mais crítico para as opressões que nos atingem e para as opressões que também não nos atingem, né? É importante perceber isso. Para as forças sociais que agem e nos fazem fazer o que nós fazemos. Então fica com a gente, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deveria ser, mas se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque toda vez que eu postar algum vídeo você vai receber uma notificação e vai conseguir ser o primeiro a assistir. E também segue a gente no Instagram, que é uma outra rede social que eu consigo interagir mais diretamente com vocês e posto coisas com muito